E o que Deus trouxe no meu coração, algo que eu queria compartilhar com os irmãos, é algo que eu e você já sabemos, mas nesta noite, irmãos, e você que está nos assistindo aí no Facebook, em casa, eu quero trazer uma palavra hoje, onde foi levado Deus aqui em exaltação através de louvores, através da sua morte. Falamos da morte de cruz. A cruz nos leva perto de Jesus, amém, irmãos? A sua morte nos traz vida. O último louvor que foi falado da glória do Senhor, do seu poder, daquilo que Ele é, majestade. Mas eu nessa noite eu quero falar de Jesus de uma forma, quem sabe você sabe, mas não tem ouvido, quem sabe por muitas das vezes. Eu quero falar aqui de Jesus como 100% homem. Falamos muito da glória de Deus, amém, irmãos? Do seu poder, da sua divindade, daquilo que Ele é capaz, aonde a palavra nos diz que todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Mas eu quero te falar algo, quem sabe, nessa tua mente humana, como a minha mente, aonde Deus falou no meu coração. O nosso Deus, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo de número 2, falou que Ele não se igualou, não se usurpou ser igual a Deus, quando Ele veio à terra. E Ele então, como homem, Ele se aniquilou da sua forma divina. No livro de João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, amém, irmãos? Amém. Quando o Cristiano estava ministrando aqui, ele falou, e Tiago também, eu não sei como é que você chegou aqui, mas eu sei como é que você pode sair daqui nessa noite, amém? Amém. Como é que está o teu coração? E falar de coração é algo que só você, muitas das vezes, sabe como ele está. Mas eu quero te falar algo, para que você entenda aquilo que eu vou dizer nessa noite. Que independente de como esteja o teu coração, o Senhor, antes mesmo, sabe? O pastor Vinícius pregou aqui e falou sobre Jesus é onisciente, sabe todas as coisas, é onipotente e onipresente. Mas quando Jesus então ele se faz de homem, Ele, apesar de saber todas as coisas, Ele conhece o teu coração e aquilo que passa dentro de você. Sabe por quê, irmão? Não somente pelo seu poder quando estava no céu, mas porque Jesus então um dia Ele veio como homem, habitou e andou no meio de nós, e Ele sabe daquilo que você pensa, daquilo que você sente, daquilo que você viveu, daquilo que você está vivendo, daquilo que você vai viver, porque Jesus, Ele suportou todas as coisas como homem, amém, irmãos? E se eu for perguntar aqui nessa noite, quem está passando por luta aí? Levanta a mão, irmão. Todos nós, de alguma forma passamos. Sempre, até que Jesus volte, vamos estar em plena luta. O próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas Ele falou, eu venci, tenha-te bom ânimo, porque você vai vencer, amém? Amém. E Jesus te conhece mais do que qualquer outra pessoa. Jesus conhece mais do que você, tu sabia disso? Jesus conhece o teu interior, Ele te sonda, Ele te conhece, Ele conhece mais do que o teu cônjuge. Ele te conhece mais do que o teu pai e a tua mãe, sabia disso? Uma coisa que eu estava pensando, nada pode surpreender a Deus, sabia disso, irmãos? Ninguém pode surpreender o Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Aleluia. Estamos passando por um tempo agora, onde foi falado aqui, Felipe falou, quem imaginaria que desde março estaríamos usando máscara? Não nascemos nem com isso, irmão, mas é necessário. Mas eu quero te falar uma coisa, eu não sei como é que está a tua vida, a tua certeza de fé em Jesus,
Mas o meu Deus e o teu Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, amém? Nada foge do controle de Deus. Deus, Ele é soberano. Existem duas vontades do Senhor. Antes de eu ler, eu quero introduzir falando sobre isso. Existe a vontade soberana. Vontade soberana é aquilo que Deus determina, Ele faz e ninguém pode fazer nada, amém, irmãos? Deus é Deus. Mas muitas das vezes Deus, Ele permite que a sua vontade permissível, ela esteja em todo momento em nossas vidas. Não quer dizer que a vontade permissível de Deus seja aquilo que Ele concorde, amém, irmãos? A vontade permissiva de Deus é o que está acontecendo hoje. Deus está permitindo. Quem sabe você, em algum momento como eu, posso ter pensado: mas Senhor, por que o Senhor não está fazendo nada? Parece que os céus estão de bronze, irmão. Parece que nada acontece. Mas eu quero te dizer que todo o poder é do Senhor Jesus Cristo, e nada acontece seja que seja a vontade do Senhor. O Senhor tem o controle sobre mim e sobre a tua vida. Aleluia. E não importa, e eu quero te falar nessa noite, não importa o problema que você esteja passando. Sabe por quê? Porque Jesus falou que teríamos aflições. Ele não falou que seria impossível, Ele falou que seria possível, amém, irmãos? Amém. Então eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, falando que aquilo que estamos vivendo, quem sabe você está vivendo algo que só você sabe. Quem sabe mais ninguém. Quem sabe uma crise existencial. Quem sabe algo na sua alma que só você e mais ninguém sabe. Ou quem sabe um problema familiar, quem sabe um problema de enfermidade, eu não sei. Mas o nosso Senhor Jesus sabe. E Ele sabe muito mais pela sua divindade, porque Ele também passou aqui na terra como um homem. E Ele sabe o que você está sentindo e o que eu estou sentindo. E eu vou te provar nessa noite na Bíblia o que eu estou falando nesse lugar. Mas eu quero te dizer que nós estamos passando pela prova, dando glória a Deus, amém, irmãos? Porque a nossa leve e momentânea tribulação seja o problema, a dificuldade e a adversidade que eu e você passamos até que Jesus volte, não vão se comparar com o peso de glória que o Senhor tem estabelecido para nós, amém? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Mateus, capítulo de número 5, versículos de 10 e 11. Convido a você a se colocar de pé, irmãos. Eu estou tremendo aqui, irmão, porque o negócio é forte. Oh Senhor, fala aos nossos corações. Continua falando comigo aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Eu quero te dizer como é pregado nessa igreja. Não um conto da carochinha ou uma palavra de autoestima, mas uma palavra como foi declarada aqui, onde Cristiano orou aqui, que as sortes de bênçãos espirituais estão sobre as nossas vidas, amém? Amém. Mas isso não quer dizer que estamos isentos de passar as lutas. E diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado os que padecem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguindo, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Poder assentar no nome de Jesus. Passamos por lutas e dificuldades, mas será que passamos por causa da palavra do Senhor, irmãos? Eu quero agora despertar em você algo para que você pense. Será que essa justiça que está sendo mencionada aqui, falando de uma perseguição, sendo caluniado, sendo falado mal, será que eu vivo isso e você vive isso? Por amor a Cristo? Porque Jesus aqui, então, quando Ele traz
as bem-aventuranças. Jesus está falando no versículo 3, bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles receberão a terra por herdade, por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão consolados. Isso aí é a gente, não é verdade, irmãos? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas quando chega no versículo 10 e 11, o negócio muda. Jesus está falando bem-aventurado aquele que passa a perseguição, aquele que é caluniado, aquele que é, sabe, de uma certa forma é perseguido. E aí eu quero te perguntar aqui nessa noite, quantas pessoas têm te perseguido por causa de Jesus? Alguém tem te afrontado por causa de Cristo? Você tem pregado o Evangelho, aquilo que você tem recebido nesse lugar, e você então tem manifestado a graça de Deus, e as pessoas têm te perseguido por isso? Acho que não, irmãos. Em alguns lugares sim. Se nós formos ver na janela 1040, se nós formos ver em alguns países muçulmanos, em alguns outros países que são contra o Evangelho de Cristo, essas pessoas estão vivendo essas bem-aventuranças. Mas e eu e você? Eu quero te dizer que a maioria da igreja, estava conversando com o pastor Vinícius, a maioria das pessoas, o problema delas é da alma. Foi falado aqui na quinta-feira através da Ellen. O problema das pessoas hoje em passarem por algum tipo de problema ou situação é um problema da alma. São seus sentimentos que precisam ser curados, porque você, no dia ou em algum momento da sua caminhada, aconteceu algo que interrompeu o teu percurso. E eu quero te dizer que existe uma pessoa, e o nome dele é Jesus. Ele sabe do que você está passando, como eu falei, muito mais do que eu e você. Jesus sentiu tudo o que eu e você sentimos, sabia disso, irmão? Então eu quero falar das 18 últimas horas de Jesus para você. Falamos da morte e ressurreição. Mas quando Deus então Ele me leva a sua palavra, porque eu precisava trazer à memória aquilo que me dá esperança, irmão. E sabe, às vezes nós perdemos o temor de estar na presença do Senhor, e quem sabe falamos de Jesus de qualquer jeito, como se fosse qualquer pessoa. Eu quero te falar que o meu Jesus e o teu Jesus, Ele pagou um alto preço, e Ele fez algo que ninguém poderia fazer pelas nossas vidas. Ele fez algo que ninguém, não existe ninguém que poderia fazer o que Ele fez. Mas eu quero te convidar você agora novamente a abrir a tua Bíblia. Vai lá em Marcos. E aí nós vamos andar um pouco. Eu vou falar das 18 últimas horas que Jesus passou do Getsemane até a crucificação. Jesus então no Getsemane, irmãos. E como eu falei, Jesus, diz o texto, diz a palavra do Senhor, que Ele não se igualou ser igual a Deus. Mas aí você pode falar assim: Marcelo, está entrando em contradição. Não estou. E te prova isso na Bíblia. Jesus não usou o seu poder divino, Jesus usou a fé, amém, irmãos? Amém. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, isso não vem de nós, isso é do Senhor. E Jesus era a própria fé. Mas eu quero ler primeiro aqui para que você entenda isso que eu estou falando. E algumas das coisas aconteceram, e muitas coisas aconteceram. Jesus fez pelo poder da fé, amém, irmãos? Marcos capítulo de número 14, do versículo 32 a 42. Eu quero ler esse texto todo e depois você pode fechar a tua Bíblia, para que possamos entender que o nosso sofrimento, a nossa luta, que é uma luta da alma, não é uma luta que estamos aqui anunciando o Evangelho e estamos sendo proibidos de pregar ou de falar porque temos liberdade, amém, irmãos? E precisamos entender, uma vez eu trouxe uma palavra aqui, logo quando cheguei nesse lugar, precisamos saber quem somos em Cristo Jesus, amém, irmãos?
E aqui é declarado palavras onde eu entendo que somos mais do que vencedores. Nós declaramos que tudo pode naquele que nos fortalece, mas e o antes? E o depois? Porque o texto sem contexto é pretexto para uma heresia, irmão. Quando o apóstolo Paulo fala que tudo eu posso daquele que me fortalece, vive o que o Paulo viveu. Será que eu e você vivemos? Humanamente falando hoje, aqui não. O que eu quero te trazer aqui nessa noite é que você precisa entender quem é Jesus na minha e na tua vida, amém, irmãos? Falamos tanto de Deus, mas será que vivemos tanto esse Deus que um dia morreu por nós? Versículo de número 32, Marcos 14 a 32 diz assim: Jardim do Getsemane. E foram a um lugar que se chamava Getsemane. Getsemane significa lugar de prensa, de aperto. E disse aos seus discípulos, Jesus então chama os discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E toma consigo a Pedro, Tiago e João. E Jesus, olha o que começa a acontecer com Jesus. Jesus começa a sentir aflições e se angustiar. E disse-lhes: a minha alma, Jesus, homem, amém, irmãos? Amém. Jesus, homem, a minha alma está profundamente triste até a morte. Meu Deus. Esperem aqui e vigiem. E indo-se um pouco mais adiante, Jesus se prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse então: Abba, Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim esse cálice. E vindo os achou dormindo. Afasta de mim esse cálice. Porém, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E vindo os achou dormindo, e disse Pedro a Simão: dormes? Não podeis vigiar nenhuma hora? Vigiai e orar, porque não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E se retirando-se outra vez, orava dizendo as mesmas palavras. E ele, voltando novamente, o achou outra vez dormindo, porque os olhos estavam carregados, e não sabiam tão pouco o que lhe responder. Versículo 41. E ele voltando a terceira vez, disse: durmam agora, descansem, basta, é chegada a hora, e eis que o Filho do Homem vai se entregar nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, e eis que o que me trai está perto. Amém, irmãos? Pode apagar a luz aqui? Quando Jesus está no Getsemane, Jesus, em toda a sua trajetória, entenda uma coisa: Jesus não usou o seu poder divino. Quando Jesus então ele começa o seu ministério, Jesus então ele vai logo se batizar, amém, irmãos? E depois do batismo, o Espírito Santo vem até ele, e o Espírito Santo leva Jesus aonde, irmão? Para o deserto, para ser tentado. Opa, peraí. E diz que o texto nos fala que Jesus teve fome no final dos dias, no final dos 40 dias. Irmãos, me responde uma coisa: você e eu conhecemos a palavra. Jesus fez alguma coisa ali miraculosa, extraordinária? Jesus usou algum poder divino para vencer a tentação e vencer Satanás? Não. Jesus usou a palavra de Deus. O próprio Deus usou a palavra dele. Jesus não usou o seu poder divino. E se nós formos ver a trajetória de Jesus no decorrer da sua caminhada, irmãos, Jesus então, falamos aqui no congresso, foi falado sobre a mulher samaritana. Olha como é que Jesus, ele, apesar de ser 100%, alguns teólogos falam que ele era 100% Deus e 100% homem, amém, irmãos? Mas em nenhum momento ele usou o seu poder divino. E Jesus, ao ponto de chegar àquela mulher samaritana e sentir, quando ele pede água àquela mulher,
é porque ele está sentindo sede também, amém, irmãos? A sua humanidade ali está falando. Só que logo em seguida, irmãos, quando ele fala para aquela mulher, para que ela desse água para ele, Jesus então revela a sua santidade para aquela mulher, para que aquela mulher então fosse transformada pelo poder do nome de Jesus. Jesus não fez nada divino, nada miraculoso. Jesus só falou que se ela bebesse daquela água que era ele, aleluia, jamais ela teria sede. Ele usou a palavra de Deus. Na multiplicação dos peixes, 5 pães e 2 peixinhos, foi Jesus que multiplicou. Antes foi Jesus que fez a... Não, olha só, os discípulos chegaram para Jesus, mas Jesus, olha, a multidão está com fome. Quem vai alimentar? Jesus fala assim, vocês. Senhor, nós só temos aqui, acho que 10 denários, eu não me lembro o valor exato agora. Vocês que vão alimentar a multidão. Olha só, Jesus não podia fazer o milagre ali? Jesus não tinha poder como ele fez o milagre logo em seguida, mas Jesus, ele trabalha através da minha e da tua fé, amém, irmãos? amém. E logo em seguida vem um menino, jovem, com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus faz o quê? A multiplicação, porque a fé estava naquele menino. E eu quero dizer que a fé move o coração de Deus. A fé move montanhas, como diz a palavra. A fé move o milagre que eu e você precisamos, amém, irmãos? A fé em Jesus. E aí eu te pergunto, qual é o problema que tu está passando? Porque tu está passando por um problema. Qual é a luta? Qual é a aflição? O texto diz aqui, ó, que Jesus, sabe por que eu falei que Jesus, ele te conhece? Não somente por ser Deus, pela sua onisciência, porque Jesus, quando estava no Getsemane, Jesus, ele sentiu aflição. Você já sentiu aflição? Eu já senti. Então ele sabe do teu sentimento, ele sabe da tua angústia também, porque ele ficou angustiado. E alguns, quem sabe aqui, chegaram ao ponto de estar com a sua alma até, sabe, com a sua alma tão triste, a ponto de morte. Alguns já viveram isso e Deus sabe, Deus conhece o teu sentimento. Sabe por quê? Porque ele viveu isso. Irmão, Deus é Deus, mas Deus, ele me amou de uma tal maneira, irmãos. O amor de Deus, o amor incondicional, porque vivemos 3 tipos de amor. O amor eros é o amor de homem para com mulher, o amor filhos de pai para filho, de filho para pai. Mas o amor de Deus, esse amor é aquele amor que o apóstolo Paulo fala também para a igreja, fala para os casais, fala para o povo dele. É um amor que tudo sofre, que tudo suporta. O amor de Deus fez com que eu e você estivéssemos aqui nessa noite para adorar aquele que reina e vive e está entre nós, Jesus Cristo. Quando nós falamos de Jesus, irmão, não falamos de uma pessoa qualquer, nós falamos do Senhor e Salvador das nossas vidas. E se você ainda não teve um encontro com Jesus, se prepara, porque aquele que tem um encontro com Jesus, a tua vida muda, a tua vida se transforma. Mas eu quero te alertar que apesar das bênçãos, como foi falado aqui, elas são liberadas, tu não vai deixar de ter luta não, irmão. Sabe por quê? Porque nós não somos desse mundo. E quando nós então entregamos a nossa vida para Jesus, irmão, o mundo está contra nós. O inimigo vai tentar se levantar. Mas eu quero te dizer que se você entregar a vida para Jesus, como muitos entregaram aqui, ele diz para você que a peleja não é tua, a peleja é dele. Então fique calmo, independente do teu problema, o Senhor está no controle de todas as coisas. Irmão, Jesus está no Getsemane. Jesus, olha só, irmãos, Jesus começa a sentir coisas que eu e você já sentimos. Mas o interessante, Marcelo, que eu e você sabemos, o texto diz que Jesus suou gotas de sangue. Alguém já suou gotas de sangue aqui, irmão? Alguém já passou por uma pressão? Sabe por quê, irmãos? A pressão que Jesus já sabia que iria acontecer, porque olha só, Jesus falou por 3 vezes aos discípulos que ele morreria e ressuscitaria ao 3º dia, mas eles não entenderam
Às vezes nós estamos aqui, irmãos, às vezes você está aqui, a gente está falando que Jesus morreu por você e por mim, mas parece que você ainda não entendeu. Quando nós falamos que o sacrifício de Jesus, sabe, Ele nos purifica de todo o pecado, e Ele nos transforma, e Ele nos faz sair das trevas, do reino das trevas para a maravilhosa luz. Parece que isso fica desapercebido, irmão, porque quando chega na hora da aflição e da dificuldade que Jesus sabe que você está passando e que eu passo, em vez de nós dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos a Ele, irmão, muitas das vezes nós o abandonamos, desfalecemos a nossa fé, desistimos. Mas eu quero te dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Jesus, Ele é o Senhor da minha e da tua vida. Não importa o que você está passando, o que importa é que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior Jesus Cristo do que o teu e o meu problema, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Amém? Amém. Como foi falado aqui, o Senhor é dono de tudo, de todas as coisas. Mas como Jesus homem, Ele sabe do teu sentimento, Ele sabe da tua luta, da tua angústia, da tua tristeza, dos teus choros. O Senhor sabe, porque o teu esposo não está aqui, que você chora pela madrugada. Ele conhece o teu sentimento, Ele sabe daquilo que você está sentindo, Ele sabe da tua luta, da tua dificuldade. O Senhor te conhece o teu interior muito mais do que eu e você, porque Jesus, Ele entende alguns sentimentos, porque Ele passou por algumas situações. E eu quero te dizer que aquilo que Jesus passou, antes de acontecer a crucificação, Jesus, Ele passa pelo momento mais difícil da sua vida. Quem sabe você está passando o momento mais difícil da sua vida. Ei, eu te digo uma coisa: o Senhor está no controle da tua vida, da tua casa, da tua família, daquilo que você está passando. Creia nisso, porque Ele sabe. Ele sabe. Eu fico imaginando assim: Jesus suou gotas de sangue. Alguns estudiosos dizem que isso é raro, mas é possível. Só que Jesus, Ele teria que passar pela crucificação, pela morte de cruz. E o interessante é que quando nós passamos por algum tipo de aflição, de problema, de pressão, porque Jesus começa a passar por uma pressão, irmão, psicológica, antes de acontecer o martírio, do flagelo que Ele passou. Imagino eu e você, se soubéssemos que amanhã nós morreríamos, como é que você ficaria? Como é que seria o teu sentimento? Como é que você estaria se soubesse que amanhã você morreria? Porque Jesus está no Getsemane, Ele sabe que logo no dia seguinte Ele morreria, Ele passaria por tudo aquilo que eu e você sabemos. Quando foi cantado aqui, foi na cruz aqui, que Ele me amou. Jesus chamou antes da cruz, irmãos. Jesus chamou antes de você nascer. Antes da fundação do mundo, Jesus já te amava. Aleluia. Aquele ato que Jesus fez foi para demonstrar o seu grande amor, porque Deus deu o seu Filho único, unigênito, para todo aquele que crer, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E você sabe, sabemos disso. Glória a Deus, aleluia. Jesus está passando ali um momento de tamanha tensão. Duas coisas não poderiam acontecer, porque se passássemos algum tipo de pressão, irmãos, se amanhã nós soubéssemos que morreríamos, eu te garanto que alguns teriam um infarto antes de matar, sabia? Porque a pressão e a tensão é tão grande que quando a gente tem medo de alguma coisa, está ansioso, nosso coração não dispara, irmão? Não é verdade? Quando a gente está ansioso ou está com medo de algo, nosso coração não dispara. Então tu imagina a pressão ali, o coração de Jesus poderia estar batendo aceleradamente, mas nós podemos entender que Ele não poderia morrer de infarto, amém, irmãos? Então Jesus não teve um infarto,
A segunda causa que poderia ter acontecido com Jesus foi um derrame. Porque aquele que tem o seu coração batendo acelerado, se ele não consegue ter um infarto ali do seu coração, às vezes estourar no seu coração, sobe para a cabeça. E às vezes a cabeça então estoura e traz um derrame, e o derrame causa também a morte, amém, irmãos? Olha a tensão que Jesus está passando. Jesus então não podia morrer nem do infarto nem do derrame. E por isso Jesus, por causa da tensão, da questão que ele saberia daquilo que viria sobre ele, porque ele carregaria o meu e o teu pecado, amém, irmãos? Amém. E o pecado de toda a humanidade. Jesus então ele começa a suar gotas de sangue. Eu fico imaginando Jesus ali no Getsemane, suando, irmãos. E o pior de tudo é que Jesus está com os discípulos. Irmão, quando Jesus ele começa esse tempo até a crucificação, Jesus só, humanamente falando, só vê só decepção. Porque Jesus ele chama os discípulos, falando que ia orar, e chama Tiago, Pedro e João para que pudessem estar orando por ele. Olha só, irmãos, Jesus está pedindo que eles orassem por ele, amém, irmãos? Sabe por quê? Porque Jesus estava ali como um homem, e ele estava passando algo que eu e você muitas das vezes passamos quando achamos que estamos sozinhos, quando estamos com medo, quando estamos angustiados. Jesus sentiu isso. E muitas das vezes quando acontece alguma coisa, nós pedimos, a primeira coisa que nós fazemos é pedir oração pelos outros, não é verdade? Estão passando por algum problema. Jesus ele pede a oração dos discípulos, porque Jesus naquela hora ele precisa também que eles pudessem estar orando por ele. E Jesus ali então apresenta a sua humanidade ali, irmão, de uma forma tão grande que quando Jesus então ele começa a orar a Deus e começa a suar gotas de sangue, Jesus então ele começa a entrar num estado emocional, psicológico de grande pressão. Jesus então, na sua humanidade, chega ao ponto de pedir ao Pai: Senhor, se for possível, Deus, passe de mim esse cálice. Jesus está falando ali como um homem, irmão, sabe por quê? Porque o que viria sobre ele, nenhum homem suportaria, ninguém suportaria, e Jesus estava com medo. Imagina Jesus com medo, irmão. Ele sabe quando você está com medo. E Jesus ali então ele começa a clamar por 3 vezes, e ele vai aos discípulos, e as 3 vezes que ele chega nos discípulos, os discípulos estão dormindo. Imagina a decepção de Jesus. Meu Deus, eu contando com a oração deles, e eles estão aqui dormindo. E quando então eles parecem que vão acordar, já era tarde, porque os soldados já vinham prender Jesus. Então tu imagina, irmão, Jesus estava ali passando uma pressão tão grande, clamou ao Pai. E antes de ser preso, Jesus, quando então ele clama pela 3ª vez, porque as 3 vezes que ele vai e volta, vai nos discípulos e volta, ele faz a mesma oração: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas logo depois ele entende. Sabe por quê? Porque eu creio que ali na oração, Jesus olhou para mim e para você. Olhou para mim e para você que está aqui nesse lugar. Ele olhou para você que está aí. E ele falou: mas Pai, que não seja eu, mas seja feita a tua vontade. Porque ele te amou e ele me amou. Eu falei esse dia, não sei se foi para Charles ou para Marcelo, irmão, se Jesus tivesse que eu morrer só por você, irmão, se tivesse só você no mundo, ele morreria. Ele morreria somente por você. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é incondicional, é imensurável. Por isso que quando um pecador se arrepende, a festa do céu, amém, irmão? Quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, irmão, o céu ele entra em festa. Imagina a satisfação de Jesus quando um pecador se arrepende. Se ele tivesse que morrer, de voltar de novo, ele voltaria por mim, por você, amém, irmão? Você crê nisso? Amém. Mas Jesus fez isso tudo como homem. Jesus fez isso tudo como homem. E logo em seguida, então, Jesus é preso. Você conhece a história. Jesus é traído, irmãos. E não somente traído, Jesus também é abandonado pelos seus discípulos.
Mas antes de ser abandonado, quando Jesus então ele é entregue, quando ele é traído, irmãos, Jesus foi traído. E eu posso te falar, irmão, uma coisa. Eu estava falando hoje com o pastor Vinícius. Eu falei, pastor, o Senhor colocou uma palavra no meu coração que eu precisava voltar à memória e me lembrar do sacrifício de Jesus, porque nós falamos do sacrifício, mas nós precisamos entender alguns detalhes da morte de Jesus. E Jesus ali então, irmãos, eu falando para o pastor, aquele que é propício mais de falhar comigo, de errar comigo, é quem está mais próximo, sabia, irmãos? Imagina ali, humanamente falando ali, Jesus ali olhando para Judas, mas Jesus não o odiou. Jesus amou Judas naquele momento, mesmo sendo traído. E depois também, antes de ser abandonado pelos discípulos, Pedro dá um ataque de fúria, falando, porque Pedro falou que se Jesus viesse a padecer e viesse a morrer, que ele iria com ele, irmão. Quantas das vezes, sabe o que acontece com isso? Sabe o que eu vejo? Quantas das vezes a gente prometeu algo para Deus e não cumpriu? E Jesus conhece o meu e o teu coração. E Judas ali fala com Jesus, e Jesus fala, não, Judas, você vai me negar 3 vezes. E antes de negar e antes de abandonar Jesus, sabe o que Pedro faz? Pedro pega uma espada, então vai em cima dos soldados que vieram prender a Jesus e quer dar, né, viu? Tem um pessoal que é meio assim, né, meio sanguíneo, né, irmão? Na hora da luta, na hora do desespero, ele quer logo pegar a espada e já ir para cima, não é verdade? E aí Pedro vai ali, então tenta neutralizar aquilo que já era um propósito para acontecer na vida de Jesus. E você e eu sabemos que quando ele pega a espada, ele corta a orelha de Malco. E Jesus ali, irmãos, no meio da aflição, se liga no mistério aqui, irmãos. Olha o que Deus quer falar comigo e contigo. No meio da tua luta, no meio da tua dificuldade, da tua aflição, o Senhor quer te usar para uma grande obra na tua e na minha vida, amém, irmãos? No meio da adversidade, no meio do problema, tu acha que Jesus poderia estar com cabeça, que ele já estava começando a sentir uma aflição tão grande sobre ele ali? Jesus vai e faz o primeiro transplante, irmão, sobre a vida de Malco. Jesus faz um milagre. Ali sim, Jesus já faz um milagre sobre Malco e coloca a orelha de volta de Malco no lugar. Está difícil? O Senhor é contigo. Creia, tenha fé. Não importa o teu problema, não importa a dificuldade, o Senhor quer te usar onde quer que você e eu vá. Amém, irmãos? Amém. O Senhor quer te usar, irmãos. Jesus então dali ele é levado, irmãos. Jesus é preso. Quem prende primeiro Jesus não são os soldados romanos, são os soldados de Caifás, dos fariseus. Jesus é levado, irmão, sabe como, irmão? Como um animal, como um bicho, como um prisioneiro, como alguém, sabe, muito perigoso, que as pessoas têm medo. Eu coloquei algumas cenas naquele filme da Paixão de Cristo, porque se você não viu, veja. É o que Deus usou um homem que não é um cristão como eu e você, para mostrar um pouco daquilo que Jesus passou, da sua morte, do Getsemane até a sua morte e a sua ressurreição. Jesus então ele é levado, irmão, como um prisioneiro, como alguém que, sabe, alguém que, quando a gente olha uma pessoa que é perigosa, irmão, vamos falar a verdade, irmão. Vamos ser sinceros, nós não queremos ficar nem perto, e muitas das vezes nós julgamos essa pessoa, e falamos até mal dela. Jesus então é levado até Caifás, e Caifás, que é o sumo sacerdote, ele já estava há muito tempo querendo matar Jesus, ele já estava há muito tempo querendo aniquilar Jesus. E Jesus chegando ali em Caifás, irmãos, Jesus começa a já não ter mais só uma pressão psicológica, mas Jesus começa a passar a maior das humilhações de toda a sua vida. E eu quero te dizer que não importa a humilhação que você passou, não vai se igualar à humilhação que o meu Jesus passou por amor a mim e você. Eu preciso frisar bem nessa noite que aquilo que Jesus fez, o que ele padeceu, sabe por quê? Porque ele olhou para mim e para você e ele falou, vai valer a pena.
mesmo que ainda eu e você não merecemos, vai valer a pena. Jesus é levado então, sabe, à frente do sumo sacerdote Caifás, e ali está todo aquele complô, e a multidão também está ali, e aqueles homens começam a testemunhar de Jesus, começam a dar um falso testemunho do Cristo. Imagina, irmão, se é eu e você, Jesus ele foi caluniado, Jesus ele foi blasfemado de algo que ele não fez, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo aquilo que Jesus falou foi verdadeiro, amém, irmãos? Amém. E você imagina naquele momento Jesus sendo humilhado pelos seus, pelo seu povo, porque Jesus veio primeiro para os seus, e os seus o negaram. E ali então começam a blasfemar, a falar de Jesus, que ele expulsava demônio e ele era o próprio demônio, e tudo aquilo que Jesus falava era uma mentira. Imagina, irmãos, como o coração de Jesus estava naquele momento, porque Jesus então ele estava ali, eu creio que na sua mente ele falou: Senhor, novamente, porque de muitas vezes Jesus falava: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem e o que falam. A glória do Senhor enche o templo, como foi falado aqui. A glória dele está sobre esse lugar. A glória do Senhor está sobre nós. O próprio Deus escolheu, sabe o que, irmão? Enviou o Espírito Santo para que nós fôssemos o templo do Espírito Santo, a morada de Deus. Aí sabe o que acontece? Sabe o que eu quero dizer com isso? Na hora que você está sozinho, que você não tem pastor, na hora que você está sozinho, não tem um presbítero, não tem um diácono, não tem ninguém, existe alguém maior do que qualquer pessoa, que é o Espírito Santo, e ele pode fazer a boa obra na tua vida. Ele pode. Confia nele. O que mais Jesus vai fazer, irmão? Ele está aqui. Jesus então, irmão, ali no meio de Caifás, imagina, irmão, humilhação. Começam a cuspir, irmão, no rosto de Jesus. Começa ali. Começam a dar murros e pontapés àqueles que eram os seus. Já viu que quando alguém faz alguma coisa com a gente, ainda mais da nossa família, a gente quer logo miserável, né? Quer logo... A gente pensa em dar o troco, não é verdade? Seja sincero, irmão. Você imagina Jesus ali. Eles pegam uma venda e colocam nos olhos de Jesus e começam a esbofetear a Cristo. Irmão, alguém já tomou desculpa que eu vou falar a palavra minha, né? Um tapa no rosto. A gente sabe que quando alguém toma um tapa no rosto, isso aí é desafio, né? A pessoa fica, qualquer pessoa pode ser a mais calma possível. Eu acho que é a pior coisa que a pessoa pode receber um tapa no rosto, na verdade. E ninguém gosta. Imagina Jesus. Ele só não recebeu um tapa não, Marcelo. Sabe, prefeito Charles? Ele recebeu vários. Sabe por quê? Por amor a mim e a você. Por você ainda que não entregou a sua vida, porque você não entendeu. E se você entregou e ainda não está vivendo aquilo que Jesus tem para você, irmão, hoje é noite de salvação nesse lugar. Jesus está aqui e Ele quer mudar a tua vida, a tua história, como Ele mudou a mim e mudou de muitos aqui, irmãos. Aleluia, Jesus. Começam a zombar de Deus, de Jesus ali, e falam assim: se tu és o Cristo, profetiza quem é que está te batendo. Olha só, irmãos, olha a humilhação, irmãos. Será que nós suportaríamos isso, irmãos? Jesus suportou isso por mim e por você. Jesus ele foi tão humilhado, irmãos. Precisamos entender, precisamos voltar à memória. A gente precisa, a palavra diz lá em Oséias que o povo tem sido destruído por falta de conhecimento da palavra e do seu poder. Precisamos orar mais, precisamos ler mais a Bíblia, irmãos. Sabe por quê? Como diz lá em Hebreus capítulo 10, que nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir os dias maus e as astutas ciladas do inimigo. E orando em todo o tempo em súplicas. Precisamos viver o que é falado aqui. Eu glorifico por essa igreja, eu glorifico por várias outras igrejas que pregam o Evangelho de Jesus Cristo, e precisamos viver a doutrina de Cristo.
Irmãos, eu vou te perguntar aqui nessa noite, você sabe o plano de salvação? Precisamos estudar mais a palavra, irmãos. Não é vergonha, mas, irmãos, se lá fora alguém precisar de algo, será que dentro de mim fluirá rios de água viva? Precisa, porque o Espírito Santo que está dentro de mim, de você, é Ele que vai te fazer te lembrar. Mas nós precisamos então ler a palavra de Deus, para que nesse momento eu não preciso ser um expert ou saber aonde está o capítulo ou versículo, mas eu preciso conhecer a palavra de Deus, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Eu preciso falar de Jesus, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele é para mim, irmão. E esse é o maior testemunho que podemos dar. Porque Jesus, Ele começou a boa obra. Amém. E se Ele começou a boa obra na minha, na tua vida, Ele vai aperfeiçoar mais e mais até a vinda de Jesus. Amém? Amém. É tenso. Jesus é levado de Caifás para Pilatos, irmãos, porque eles não acharam nada que poderiam condenar Jesus. Nada. Mesmo caluniando e fazendo o que eles fizeram, eles não puderam fazer nada. Jesus então é levado a Pilatos. E quando Jesus, irmão, tinha botado de bolso aqui, já foi, né? Não estou vendo nada. Pilatos olha para Jesus, e Pilatos, ele gostava de Jesus. Ele não tinha nada contra Jesus. Mas aqueles fariseus, irmão, perturbaram tanto Pilatos. E Pilatos então, o que vocês querem que eu faça com ele? Eles novamente começam a blasfemar e mentir contra o nosso Senhor. E falando com Pilatos que eles queriam que Jesus morresse na cruz. Irmãos, a morte de cruz era a pior morte que poderia acontecer para um ser humano, sabia, irmão, naquele período, naquela época? Porque a morte de cruz era uma vergonha, só morria na cruz homens que eram assassinos, homens que eram perigosos, homens que eram totalmente contra uma sociedade, eram homens que eram totalmente maus. E Jesus não era nada disso, irmãos. Mas aqueles fariseus, eles queriam fazer aquilo com Jesus, porque eles não creram nele. Eles acreditavam que viria o outro Messias, que Jesus não era o Messias escolhido de Deus. E eles perturbaram tanto a Pilatos. E Pilatos então, ele olha para Jesus e começa a dialogar com Jesus. E Jesus, ele, quando começa a falar com Pilatos, só fala quando Pilatos pergunta a ele por que ele não se defendia. Porque Jesus falou que, e ele falou que ele tinha poder. E Jesus falou: o poder que tu tens, se não fosse dado por mim, você não teria nenhum poder, e não tem poder sobre a minha vida. E Pilatos, mesmo assim, ele acha que Jesus, ele não tem, sabe, culpa nenhuma. E Pilatos então decide dar um castigo a Jesus. E aí Jesus, ele começa a ser, irmãos, totalmente flagelado, açoitado. Jesus começa então a ser açoitado, irmãos, por amor a mim e a você. Jesus foi humilhado, passou uma pressão psicológica tão grande por aquilo que viria, desejou, viveu uma angústia que ele sabe o teu sentimento quando você está angustiado e aflito. Jesus sentiu isso, ele sabe como é que é isso, muito mais às vezes do que eu e você. Jesus, ele foi humilhado verbalmente, taxado como mentiroso, bem-aventurado diz, irmão. E quando às vezes as pessoas falam de algo da gente, a gente já vira o rosto, sabe, irmão? Qualquer coisinha que já falam da gente, a gente fica chateado. Qualquer coisinha, às vezes, nós até saímos por causa de uma palavra, ou porque o irmão não falou comigo, saímos da igreja. Qualquer coisinha que acontece é desculpa para as nossas lamentações e para as nossas falhas. Jesus, ele tinha, irmão, tudo para deixar e abandonar aquele lugar. Mas o propósito, como foi falado aqui na quinta-feira, Jesus tinha um propósito. E o propósito era a morte de cruz até o final e ser fiel até a morte. Pilatos então leva Jesus para ser açoitado, irmãos.
Irmãos, quando Jesus começa a ser açoitado, ele começa a sentir um flagelo que poucos suportariam, que poucos aguentariam. Pega um chicote que se chamava naquela época, um chicote chamado Azorraque, o nome do chicote. Esse chicote ele tinha 10, ele era feito de couro de animal, ele tinha 10 fitas, e nessas 10 fitas tinha 10 bolas de ferro, e nas suas pontas, junto com as bolas, irmãos, está vendo aqui, irmãos? Tinha pedaço de osso. Imagina aquilo que Jesus sentiu por amor a mim e você, irmãos. Jesus, ele começa a ser açoitado. Eu estou falando isso, irmão, para a gente poder entender o amor de Deus pela mim, pela tua vida. Aquilo que Jesus fez foi grande. Porque quando nós estamos aqui, por muitas das vezes falando, Senhor, te adoramos, te exaltamos, ó Cordeiro Santo, amém, irmãos. Mas eu preciso entender o sacrifício do Senhor Jesus, porque Ele pagou um alto preço. A cédula que era minha e tua, como o Igor falou na última mensagem dele aqui, ela foi paga por Jesus. Aquilo que era meu e teu, Jesus pagou, irmãos. Aquilo que era para você, Jesus tomou sobre Ele. Abre em Isaías, irmãos. Jesus começa a ser totalmente flagelizado. Isaías 51, versículo 2. Olha só, Jesus começa a ser totalmente flagelado, açoitado. E olha só, quando as pontas daquele chicote encostavam na pele de Jesus, elas puxavam, irmão. Sabe, elas grudavam na pele, e quando eles puxavam, vinha pedaço de carne, pedaço de pele de Jesus. É verdade. Esse filme, assim, o cara foi totalmente inspirado por Deus, irmão. A gente viu esse filme, foi em 2014 que acho que esse filme passou. Se você não viu, veja. Por quê? Para que você entenda visualmente que às vezes falando, mas nós precisamos olhar para Jesus e ver que o seu sofrimento por amor a mim e para você foi verdadeiro, amém, irmãos? E Ele sofreu, e Ele sabe, irmão, e a gente reclama por qualquer coisinha. Jesus, Ele aguentou tudo calado. Desculpa, 56. É o 50, por favor. Diz assim: as minhas costas dei aos que me faziam, aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. O cabelo de Jesus foi arrancado, irmãos, no açoite. Não escondi o meu rosto das afrontas e dos cuspos. Olha só o que Jesus passou por mim e por você, irmão. Isso é forte demais, irmão. Isso é forte demais, irmão. Capítulo 53. E aí eu quero falar para você o que o profeta Isaías profetizou 600 anos antes. Versículo 1 diz assim, eu vou lendo para que a gente possa ser mais rápido, para a gente poder terminar. Quem deu crédito, irmão? Será que você vai dar crédito àquilo que está sendo falado aqui nessa noite ou aqui nessa igreja? Quem deu crédito à nossa pregação sobre quem se manifestou o braço do Senhor? Porque subirá como um renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não há parecer nele, nem formosura, olhando nós para Ele, mas sem atrativo algum para que os que o desejássemos. Então Jesus estava totalmente desfigurado. Além do problema emocional, psicológico que Jesus estava passando ali, Jesus suportou altas dores. Se fosse outra pessoa, não conseguiria. Se fosse eu e você, teríamos morrido, amém, irmãos? Se fosse qualquer outra pessoa, teria morrido, amém, irmãos? Mas aí você fala, ele não morreu porque ele era Deus. Irmãos, apesar dele ser 100% homem e 100% Deus, Jesus não usou o seu poder divino. Jesus usou o seu amor por mim e por você na cruz do Calvário, e todo o seu flagelo. Foi isso que fez com que Jesus suportasse toda a dor até o final. Porque Ele me amou e te amou primeiro do que todas as coisas.
E diz assim: foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Versículo 3: homens de dores, experimentando em padecimentos, como um dos que escondemos dele o rosto, e ele foi menosprezado, e não o estimamos. Verdadeiramente ele levou as nossas enfermidades sobre si, sofreu as nossas dores, e nós o tivemos por açoitado, por ferido de Deus e abatido. Versículo 5: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, foi por causa de mim e você, por causa do meio do teu pecado, amém, irmãos? Moído pelos nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz foi sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, amém, irmãos? Antes da cruz, irmãos, quando Jesus estava ali sendo açoitado, a obra restauradora de Jesus ele estava acontecendo na minha e na tua vida. Oh, isso é tremendo, irmãos. Glória a Deus, aleluia. E todos nós, versículo 6, nós desgarrados como ovelha, cada qual se apartou pelo seu caminho, mas o Senhor carregou nele o pecado de todos. E ele foi angustiado e aflito, e não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha diante dos seus tosqueadores, emudeceu e não abriu sua boca. Do cárcere do juízo foi tirado, e a sua geração, quem a contará? Porque foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi ferido. Eu te convido a você se colocar de pé, irmãos. Quero chamar o ministério de louvor aqui nesse lugar. Irmãos, Jesus foi homem, amém, irmãos? Como eu e você. Ele conhece a tua luta e a tua dificuldade. É isso que Jesus quer falar para você aqui nessa noite. Não importa o que você está passando, o problema que você está vivendo, Jesus conhece o teu interior também, amém, irmãos? Jesus conhece. Depois que Jesus, então, ele é açoitado, irmão. Jesus passa por todo esse martírio. Pega o nosso Jesus. Imagina Jesus todo quebrado, irmãos. Todo, não o osso quebrado, mas Jesus todo desconjuntado. Eu ainda não terminei. Deixa só um pouquinho, só para eu concluir agora, irmãos. Jesus estava todo ali, todo, irmão, todo desconjuntado. Jesus já não se aguentava sobre ele. Os soldados romanos pegam Jesus. Jesus está todo cortado, todo mutilado, já cabelo arrancado. O texto diz que o seu cabelo foi arrancado, irmãos, na hora do flagelo. Uma coisa que eu não falei aqui, que eu tenho que me lembrar, uma coisa que antes do flagelo tiram as vestes de Jesus. Eu posso te falar uma coisa aqui que eu estava pesquisando. Quando nós falamos da humilhação de Jesus, Jesus como homem, ele passa uma das humilhações mais terríveis para um judeu, era se despir. Quando o judeu, a maior vergonha e humilhação de um judeu, irmão, é quando tiram as suas vestes, as suas roupas, e ele fica público para as pessoas. Isso é a pior coisa para um judeu. Tu imagina para Jesus ali, quando ele arrumou todas as suas vestes, e Jesus fica seminu naquele lugar. Eles provocando a humilhação. Irmão, porque Jesus foi humilhado por mim e por você, irmãos. Precisamos entender esse sacrifício, não somente quando olhamos para Jesus na cruz, porque olhamos para Jesus na cruz, mas nós precisamos entender tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você. Jesus, ele se humilhou por mim e por você, e sofreu tanta coisa, irmão, tanta coisa, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite, amém? Para que a humanidade pudesse, aquele que confessasse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pudesse então ser salvo por Cristo Jesus. Pegam Jesus ali, pegam uma coroa de espinho, que aquela coroa, irmãos, os espinhos tinham de 3 a 5 centímetros, e quando pegam aquela coroa e ficam na cabeça de Jesus, eles pegam, aqueles espinhos machucavam até a mão de quem estava
colocando. Eles pegam então uma cana e começam então a pressionar a cabeça dele. Irmão, Jesus já está todo detonado ali, todo cansado, sabe, cheio de dor. E aqueles homens, aqueles soldados ainda começam ainda a empurrar aquela coroa e começam ali naquele momento também a blasfemar contra Jesus, falando que ele era o rei. Se ele era o rei, eles estavam ali se prostrando e zombando de Jesus. Olha só, irmãos, Jesus já estava totalmente detonado ali, humanamente falando. Mas, sabe, a humilhação ela foi até a cruz do Calvário. E pegam um manto vermelho, um manto, e jogam sobre Jesus. Imagina aquele manto, irmão. Já viu quando tu dá uma feridinha, uma blusa pega na tua feridinha, não dói? Não dói, irmão? Quando tu tá uma ferida lá e tu pega uma roupa, de repente uma coisa que tem mais algodão, mais pelo, se ela pega, ela machuca, né? A gente, que isso? Pô, dói. Você imagina Jesus com aquele manto sobre o seu corpo, todo flagelado, todo ensanguentado, todo cortado. E pegam Jesus e levam Jesus então para o Sinédrio, novamente para Pilatos. E ali Jesus, ele é entregue para que ele fosse crucificado. Pilatos não queria crucificar Jesus até o ponto que ele lava suas mãos. Mas aquele tempo ali era o tempo da Páscoa, era o tempo da festa dos judeus. E como um bom político, Pilatos então ele fala com Caifás que ele soltaria um preso. Mas existia um outro preso que estava lá, que se chamava Barrabás. E Barrabás ele estava ali porque ele merecia, irmão. Porque ele tinha matado uma pessoa e ele era um homem totalmente perigoso. Precisava de Jesus também. Um homem que precisava ali, se fosse nas leis de hoje, humanamente falando, por aquela época ele precisava passar por aquilo porque ele plantou aquilo. Mas quando Pilatos então pega Jesus e Barrabás e pergunta para Caifás e toda a multidão, quem sabe aquela mesma multidão que estava há 5 dias antes da crucificação, recebendo Jesus em Jerusalém, adorando Ele e gritando: Abba, Pai, Hosana, seja adorado, Senhor. Provavelmente muitos daqueles ali estavam ali gritando junto com os fariseus, porque os fariseus compraram muitas pessoas ali e começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o, Jesus. E você conhece a história. Pegam Jesus, soltam Barrabás, e Jesus vai andando. Eu tenho que terminar para que você entenda. Jesus ele vai começando então a crucificação. Jesus é levado, irmãos, 18 horas. Quando dá 9 horas da manhã, Jesus é crucificado. Jesus passa por todo o martírio, por volta de umas 7 horas da manhã, 7 e meia, 8 horas, 7 a 8 horas. Faz o caminho até o Gólgota, lugar chamado Caveira. E ali, quando Jesus chega às 9 horas da manhã, e junto com Jesus, você conhece a história, conhece essa verdade, estavam 2 pessoas ali, 2 salteadores. E aqueles 2 salteadores estavam ali porque mereciam. E eles são crucificados juntos com Jesus. E entre 9 da manhã até meio-dia, Jesus está padecendo ainda por mim e por você. Está morrendo. Está passando aquilo que era para eu e você passar, amém? Até porque aquela cruz não era de Jesus. Quando Jesus carrega aquela cruz era de Barrabás. Mas eu vou falar, aquela cruz não era somente de Barrabás. Mas olha para o teu irmão agora e fala: essa cruz era tua, irmão. Essa cruz era minha. Essa cruz não era de Jesus. Sabe por quê? Porque aquela cruz já tinha medida de Barrabás, não era a medida de Jesus. Aquela cruz pesava entre 130 e 150 quilos. Jesus carregou ela até aquele lugar.
por amor a mim e a você. Por amor a mim e a você, eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero que você agora comece agora a levar a tua mente na presença do Senhor. Eu quero que você agora comece a levar a tua mente aquilo que pode te trazer esperança. Eu quero que você agora comece a contemplar, quem sabe, se você não sabe, vai lá no Getsemane, Marcos, o texto que eu li aqui, capítulo 14, até a crucificação de Jesus. Começa ali a orar, começa ali a ler aquilo que Jesus passou. E comece a entender aquilo que Ele entende, o que você está passando. Que Ele, como homem, Ele não se usurpou ser igual a Deus, se aniquilou, se humilhou para salvar a mim e você, amém, irmãos? Nós vamos cantar ao Senhor. O Senhor nessa noite, Ele diz que nessa noite é a noite de salvação nesse lugar. Ele diz que nessa noite é a noite de restauração. Ele diz que nessa noite Ele está falando comigo e está falando para você nessa noite. Ei, chega! É o basta na tua vida. Jesus, Ele tem uma obra para fazer. E Ele quer fazer na tua vida onde você nem pode imaginar e pode pensar. Deus quer fazer, amém?